Tua palavra que tem transformado as nossas vidas, a Tua palavra que tem direcionado o nosso caminhar. Papai querido, eis-nos aqui. Continua falando conosco, ó Pai, através da Tua palavra. E diante de Ti apresento o Teu servo, continua sustentando, continua fortalecendo, continua suprindo as necessidades materiais e espirituais do Teu servo. Ele que tem, ó Pai, se disposto como instrumento e como vaso nas Tuas mãos. Usa ele, ó Pai, da forma que o Senhor quer e como o Senhor quer para falar conosco nesta noite, em nome de Jesus. Amém? Pega as vossas Bíblias. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Convido os irmãos a abrirem vossas Bíblias em Provérbios, capítulo 22. Provérbios. Provérbios 22. Amém? Mais vale o bom nome do que as muitas riquezas, e o ser estimado é melhor do que a prata e o ouro. O rico e o pobre se encontram, e um e a outro faz o Senhor. O prudente vê o mal e esconde-se, mas os simples passam adiante e sofrem a pena. O galardão do humilde e o temor do Senhor são riquezas e honra e vida. Espinhos e laços há no caminho do perverso. O que guarda a sua alma retira-se para longe deles. Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho não se desviará dele. O rico domina sobre o pobre, e o que toma emprestado é servo do que empresta. O que semeia a injustiça cegará males, e a vara da sua indignação falhará. O generoso será abençoado, porque dá do seu pão ao pobre. Lança fora o escarnecedor, e com ele se irá a contenda. Cessarão as demandas e a ignomínia. O que ama a pureza do coração e é grácil no falar, terá por amigo o rei. Os olhos do Senhor conservam aquele que tem conhecimento, mas as palavras do iníquo ele transtornará. Diz o preguiçoso: um leão está lá fora, serei morto no meio das ruas. Cova profunda é a boca da mulher estranha, aquele contra quem o Senhor se irá, cairá nela. A estutícia está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a afastará dela. O que oprime ao pobre para enriquecer a si, ou o que dá ao rico certamente empobrecerá. Podeis assentar, irmãos. Provérbios de Salomão. Uma coisa da nossa vida é conhecimento. Quando você luta para ter conhecimento, você vai ter conhecimento através do estudo, conhecimento no trabalho, conhecimento diante da sociedade. Outra coisa chama-se sabedoria. A sabedoria você só vai receber de Deus. A sabedoria vai te dar instrução de coisas que antes a gente não acreditava. A palavra de Deus fala: vale mais o nome, você ter nome, do que riquezas. Quando você olha para o mundo é totalmente diferente, não é? Você vale aquilo que você tem. Quanto mais você tiver, mais será bajulado pelo mundo. E quando você recebe a sabedoria de Deus, você recebe uma direção, um direcionamento. Salomão, quando assumiu, lá em 1 Reis,
uma herança muito grande do seu pai Davi. Não só a herança de ser rei, mas uma herança espiritual de cuidar do seu povo. Ele disse: eu não tenho condições de cuidar desse povo, porque eu sou jovem. Numa visão, Deus falou para ele: pede o que você quiser. Ele pediu sabedoria. Sabedoria faz você se desviar do mal. Sabedoria faz você saber que não existe nada mais grandioso do que a palavra de Deus. Sabedoria, você aprende a confiar em Deus. Eu não posso chegar até esse lugar com as minhas pernas, mas com Deus eu posso. Eu não posso conseguir construir isso, mas Deus pode. Eu confio nele, porque eu sei a sabedoria que ele tem é maior do que tudo. A palavra de Deus fala que a sabedoria de Deus é maior do que a loucura dos homens. A loucura foi o contrário. A loucura de Deus é maior do que a sabedoria dos homens. Isso não basta para que a gente confie nele. Salomão confiou, construiu templo para o Senhor, fez vários sacrifícios, se tornou um homem poderoso, caminhou com Deus, mas num dado momento da sua vida, depois de receber a sabedoria, acho que ele achou que não precisava de Deus mais. Mas Deus permite ele continuar com aquela sabedoria para quando ele ficasse velho, para quando ele observasse na maturidade que tudo aquilo que ele tinha construído depois que ele se afasta de Deus era só sofrimento, vaidade, cansaço, fadiga. Na vida a gente se fadiga, não se fadiga no trabalho? Você trabalha, cansa, e parece que não tem sentido. Pelo menos para mim era assim, quando eu não tinha o conhecimento da palavra de Deus. Agora a minha vida tem um sentido. Andar com Deus. A vida passa a ter sentido. Saber que cada vez que eu faço algo, cada vez que eu me disponho a vir aqui, isso agrada a Deus e Ele trilha o meu caminho, Ele trilha o caminho de vocês. Tiago não falou que fé sem obra é fé morta? Então precisa de uma locomoção, de uma caminhada, de querer realmente buscar, aprender, crescer espiritualmente na palavra de Deus. Porque senão a gente vai ficar buscando apenas riqueza, porque a gente aprende no mundo apenas isso, trabalhar, comprar isso, comprar aquilo. E o sentido? Tem sentido fora a palavra de Deus? E às vezes Deus permite, com a sua sabedoria, que a gente caia, porque quando a gente cai, que a gente olha para cima. Quando a gente escorrega, que a gente olha para cima. Confiar em Deus é como que, quando Pedro passou a noite inteira, não pegou nada, mas os seus sócios, João, Tiago, André, quando eles chegam à praia, eles veem o Senhor Jesus pregando a palavra. Olha a sabedoria de Deus, que coisa maravilhosa. Jesus pega e pede para que Pedro empurre o barco um pouco mais para frente, para ele subir e pregar a palavra para aquele povo. Pedro fica lavando as redes, não pegou nada, mas ouvindo a palavra de Deus. E aquela palavra foi entrando dentro do coração, e aquilo foi transformando ele naquele momento, de uma tal forma, que quando Jesus falou, volta lá e lança a rede de novo, ele voltou. Ele tentou argumentar com Jesus, porque ele era um pescador profissional. Ele falou, passamos a noite inteira, não pegamos nada. Sabemos que o mar não está para peixe, mas sob a tua palavra eu lançarei a rede. O que nós aprendemos? Que nós temos que lançar a nossa vida sob a palavra de Deus. Lançar o seu trabalho na palavra de Deus. Lançar a tua casa, a tua vivência na palavra de Deus. Porque quando você faz isso, Ele te guia da melhor maneira que você pode imaginar.
Ele te livra de ciladas, de obstáculos, de problemas. Que quando a gente não tem o coração voltado para Deus, a gente vive engastalhado em problemas que a gente mesmo causa. Não é assim? Confusões e mais confusões. Nos bares, na bebida, em tudo aquilo, não é verdade? A palavra de Deus fala: não embriagueis de bebida forte, a qual traz contenda, sabedoria. Então, se traz contenda, então por que a palavra fala embriaguez do Espírito Santo de Deus? Porque esse te dá sabedoria, te dá conhecimento, te dá espiritualidade. Você aprende a esperar o tempo de Deus. Uma das coisas mais difíceis para nós é esperar o tempo de Deus. E às vezes, numa caminhada de tantos e tantos anos, a gente às vezes continua aprendendo. A gente aprende todos os dias, porque nada é mais sábio do que Deus. Às vezes, como a palavra, Ele vem e nos coloca no trilho de novo e nos direciona. Pedro entra no barco, vai lá e lança aquela rede, e quando ele lança ela, ele pega tanto peixe que teve que chamar os outros para trazer a rede. O que ele observa? Passei a noite inteira, com meu esforço não consegui pegar nada, mas com a palavra de Deus, eu só fui lá e lancei a rede e já vim com ela cheia. Então, quando você confia em Deus, Ele te direciona num caminho e você confia neles, que Ele vai cuidar de você, que Ele vai cuidar de cada um de nós. E além disso, Ele vai encher o teu celeiro. Pedro, quando passou a noite, não ia levar nada para casa, mas por causa da obediência da palavra, ele ia ter o que levar para a sua família. Ela não ia passar por necessidade ou por dificuldade, porque a palavra de Deus, ela fala: nunca você vai ver um justo mendigando o pão. Isso não é bonito? Um justo mendigando pão. Você nunca vai ver. Porque quem alimenta a gente é Deus, não é nós. Nós estamos lá trabalhando todos os dias, mas Deus está provendo na sua vida. Como que é? Como que é? Você vai lá, pega uma semente e você planta. No fundo do quintal da sua casa, você faz uma horta. Aqui não, porque aqui tem água em abundância. Mas vamos colocar numa fazenda. Você vai lá e faz uma plantação. Aquilo vai depender só de você agora? Você plantou a semente e ela vai nascer? Claro que não. Você vai depender da chuva. Você vai depender se vai chover muito ou se vai chover no tanto certo, porque se chover demais, não vai colher. E se chover pouco, também não vai colher. E quem manda a chuva? Quem é que manda a chuva? É Deus que manda a chuva. Ah, mas por quê? Como assim? Elias vai até Acabe. Acabe estava fazendo um sacrifício para Baal, para plantação que ele tinha plantado, para chover. E Deus fala: esse cara veio do meu povo, faz parte do povo que eu libertei do Egito, agora está fazendo sacrifício para outros deuses. E aí manda Elias ir lá. Elias vai lá e fala o quê? Durante 3 anos e meio não vai chover nada. E choveu durante 3 anos e meio? Não. Por quê? Porque Deus deu a palavra. Porque Deus é quem cuida do nosso celeiro. E quando você aprende isso, significa que você está começando a entender, está começando a ter sabedoria. Saber esperar o tempo de Deus é ter sabedoria. Ter sabedoria. Quando Deus me separou, colocou aqui nesse lugar aqui, falou: prega a palavra, vai aprendendo, vai pregando a palavra, vai estudando, vai buscando, vai crescendo espiritualmente. Eu fiz a vontade de Deus e estou fazendo até hoje. Sabe por quê? Porque eu sei que não tem ninguém mais sábio do que Ele. E é isso que eu quero que vocês entendam e aprendam a descansar no Senhor. Quando Pedro, através daquele sinal que ele recebeu de ter obedecido a palavra, fez aquela grande pescaria, Jesus falou: agora eu vou tornar vocês pescadores de homens, ganhadores de alma para o reino de Deus.
Sabe o que ele fez? Ele largou tudo que ele estava fazendo, mais João, mais Tiago, mais André, e começaram a seguir Jesus. Eles não sabiam para onde Jesus estava indo, eles não sabiam ainda o que ia acontecer, mas eles largaram tudo, e é isso que o Senhor quer que você faça, e que nós façamos. Nós larguemos tudo, mas tudo, eu não estou dizendo para vocês pararem de trabalhar, pararem de viver, não. Largar tudo é você colocar Deus em primeiro lugar na sua vida. É confiar de verdade nele e descansar nele. Não sei direito para onde que o Senhor está me levando, mas eu quero ir. Isso é ter fé. Você olha lá no horizonte, você ainda não consegue ver nada, mas o dia de hoje a palavra está falando para você: confia em Deus. Deus poderia ter tirado a sabedoria de Salomão, não podia. Salomão não conseguiu andar direito. Ele poderia ter tirado, ele que deu, mas ele não fez isso. Porque Deus é maravilhoso. O inimigo é que te dá coisas e te toma, porque ele é tão invejoso que ele te dá uma coisa para você, depois fala: não, está muito alegre, vou tirar agora. Ele vai lá e tira. A palavra de Deus mostra isso. Quando Judas Iscariote troca Jesus por 30 moedas de prata, ele pegou aquelas 30 moedas e aí ele falou: pronto, resolvi o meu problema. 30 moedas de prata só para entregar a Jesus. Mas depois ele se arrepende. Por quê? Porque o inimigo falou: está muito alegre com essas moedas, não vai ter jeito não, vai perder a vida por causa disso. Ele te dá e ele te toma. Deus te dá algo, ele não te toma de volta. Não toma, porque ele é grandioso. Porque Deus não sente inveja, não sente maldade. Deus não é Deus de confusão. Deus é Deus de amor, é Deus de fortalecimento, que nos abre os olhos para que a gente continue sempre lutando na palavra de Deus. 1 Reis capítulo 11, 1 Reis capítulo 11, 1 Reis 11. Ora, além da filha de Faraó, amou Salomão muitas mulheres estrangeiras, moabitas, amonitas, edomitas, sidônias, etéias, mulheres das nações de que havia o Senhor dito aos filhos de Israel: não caseis com elas, nem casem elas convosco, pois vos converteria o coração para seguir os seus deuses. A essa se apegou Salomão por amor. Tinha 700 mulheres, princesas e 300 concubinas, e suas mulheres perverteram o coração, sendo já velhos, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses. O seu coração não era de todo fiel para com o Senhor, seu Deus, como fora o de Davi, seu pai. Não era de todo fiel a Deus. Olha que maravilhoso. Então, toda aquela riqueza, tudo aquilo que ele construiu, tudo aquilo que ele fez, o rei mais sábio. Você sabe o que ele escreveu no final? Eclesiastes: tudo é vaidade. Porque tudo na vida, quando você anda com Deus, tem um sentido. Tudo tem um sentido. Você não anda no a esmo. É como você fazer. Tem muita gente que gosta de jogar e fica dependendo da sorte. Quando você anda com Deus, você não precisa de sorte. Você precisa de Deus. Porque Ele te guia, Ele te mostra, Ele te fortalece, tudo aquilo que Ele faz. Ele pega Davi lá no fundo das malhadas, que não era ninguém. Ninguém, quem conhecia Davi? Hoje o nome dele é soprado quase em todas as nações. O rei Davi é aquele da Bíblia, aquele que andou com Deus. Olha só o tanto que é grandioso. Então você vê o nome de Davi sendo construído através de Deus na caminhada. Porque ele confiou na sabedoria de Deus, ele confiou em Deus. E
E é isso que Ele quer que vocês, que nós também confiamos. É lógico que Ele vai colocar vocês e nos coloca em situações para saber se você está com a fé dentro do seu coração ou não. Não tem aquela passagem que Jesus fala, com a semente cai, logo vem o passarinho, pá. Outra semente, o semeador vem passando, outra semente cai no meio da erva daninha, a erva daninha vai subindo e vai matando aquela semente. Essa semente é a palavra de Deus que foi entregue para você, para mim, para cada um de nós. Só que se você não cuidar dela no começo, antes dela começar a germinar e nascer, você pode perder a sua fé. Porque a erva daninha que vai subindo sobre ela é o mundo tomando conta de você de novo. E aí você para de ter aquele amor que você tinha antes com Deus, aquela vontade de ouvir a palavra, que nada te tirava te tirava a opinião. Eu vou e pronto. Vou confiar em Deus e pronto. É isso. Se eu consigo fazer, se a minha esposa consegue fazer, vocês também conseguem fazer. Qual que é a dificuldade nisso? E não é só em nós. Você olha a palavra de Deus, ela nos dá exemplo para que a gente ande nesse caminho. Se esses grandes homens confiaram e conseguiram vencer grandes batalhas, nós também podemos vencer. Mas é preciso o quê? Fazer o que eles fizeram. O que eles fizeram? Continuar lutando contra tudo e contra todos para se aproximar de Deus. Alguns não conseguiram. Salomão deixou a vaidade tomar conta, deixou as riquezas tomarem conta, deixou as concupiscências, deixou outros valores tomarem conta do que a palavra de Deus, e Deus falando com ele, assim como Ele fala com cada um de nós, através dessa palavra. Da mesma forma que Ele está falando com você hoje, comigo, com cada um de nós, Ele falou com Salomão também lá. Porque Salomão estava na presença de Deus, ele mandava, ele falava com ele, falava: se afasta dessas mulheres que elas vão te afastar de mim, da minha palavra. Escolhe, deixa que eu faça a escolha para você. Deixa que eu escolho para vocês. Foi assim comigo. E olha que Deus sabe escolher e escolhe bem. E depois que Ele escolhe para você, você vai caminhar tranquilo, como eu caminhei, como Davi caminhou, como Pedro caminhou, e todos esses grandes homens. Confiar em Deus isso vai te colocar um pouco mais de sabedoria, isso te dá sabedoria. Sabedoria é quando você bate numa tecla que vai chegar o mesmo resultado. Você vai colocar a somatória daquilo ali e vai dar o mesmo resultado. Isso é falta de sabedoria. Então por que eu vou ficar batendo nessa tecla? Eu tenho que mudar para a presença de Deus, confiar nele, me entregar nos caminhos dele. É isso que todos os grandes homens que andaram com o Senhor fizeram. Salomão se arrepende, sabe por quê? Porque se ele tivesse aproveitado essa oportunidade, ele tinha aproveitado muito mais aqui nessa terra. Não tinha feito como Sansão. Sansão, ao invés de aproveitar, não, ele só foi cegado, apanhou, tudo aquilo que se passou, era para ter acontecido se ele não quisesse? Claro que não, ele fez uma escolha de andar da sua maneira. Só que quando a gente anda da nossa maneira, é falta de sabedoria. Se eu andar da minha maneira, vai dar errado. Por quê? Porque deu errado a vida inteira. Se eu for andar como eu andava antes, vou para a sarjeta. Então por que eu vou fazer isso? Se eu conheço Deus, se Deus me separou, se Deus me transformou, se eu confio na palavra do Senhor e que Ele tem o melhor para mim, por que eu vou bater nessa tecla? Não vou. Vou continuar aqui pregando o Evangelho para que mais pessoas sejam salvas. As pessoas vêm, as pessoas vão, as pessoas vêm, as pessoas vão, mas Deus sabe todas as coisas. Deus conhece o coração de todo mundo. Aquele que quiser parar para ouvir a palavra de Deus, o problema sabe o que é? Que tem muita gente que vem na igreja, mas elas querem que você pregue aquilo que elas querem escutar, e não quer mudança, não quer transformação, não quer nada disso.
vem pensando em quê? Pensando em dinheiro, dinheiro, dinheiro e dinheiro. E a salvação fica onde? E o amor ao próximo fica onde? E o morrer para o mundo e nascer para Cristo fica onde? É preciso de ter isso. Senão nunca vai entender isso. E aí cai de um lado, cai na outra, cai na outra, cai na outra, e passa a vida inteira desse jeito. E não aproveitou nada que Deus tinha, porque Deus não é Deus de confusão. Porque Deus escolhe o povo, coloca num lugar e fala assim: agora eu vou te abençoar nesse lugar, e agora é só caminhar. Porque você, para colher, tem que plantar. Se planta coisa boa, colhe coisa boa. Se quando planta coisa amarga, vai colher coisas amargas também, frutos amargos. E nós não queremos isso, queremos? A gente quer alimentar do melhor, da fruto doce. Atos capítulo 10, versículo 1. Atos 10, 1. Atos 10, 1. Atos 10. Morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, e que fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Cornélio era um gentil, não fazia parte dos judeus, mas ele admirou tanto aquela maneira que eles viviam, aquelas regras que eles tinham que ter, o cuidar do próximo e tudo aquilo, que ele vivenciava, ele orava para Deus, para que Deus abençoasse a vida dele, abençoasse o próximo. E além disso, ele fazia esmola para aqueles necessitados. Mas ele não fazia parte do povo de Deus ainda. Provérbios fala: o generoso será abençoado. E aí ele, fazendo tudo isso, um dia fazendo uma oração, um anjo aparece para ele e fala que Deus estava ouvindo a sua oração e que era para ele mandar alguém ir na casa de um homem chamado Pedro, aquele Pedro da pescaria. E Pedro estava lá antes do almoço fazendo uma oração, e Deus fala com ele também e fala que um povo ia na casa dele para ele ir lá. Por quê? Para receber o Espírito Santo de Deus. Você está aqui, nós estamos aqui para isso, para receber o Espírito de Deus, para que Ele ande conosco, nos desviando do mal e cuidando da nossa casa, que é o coração, fazendo a limpeza, fazendo uma varredura, mostrando para nós o verdadeiro caminho. Jesus fala: eu lhes dou a minha paz. Você sabe o que é paz? Nós sabemos o que é paz, porque nós conhecemos guerra. Mas é uma paz de tranquilidade, de confiança, aquilo que nós deitamos sem aquela preocupação ainda com o amanhã que nem chegou. Às vezes não acontece de você estar preocupado com alguma coisa do dia amanhã que ainda nem veio ainda, você está preocupado com ele, e o Senhor fala: calma, o amanhã pertence a mim, vamos cuidar do hoje, vamos buscar a mim hoje. Vamos entender um pouco do que a palavra oferece para você. O que ela oferece para nós? Vida eterna. O que mais que ela oferece para nós? O melhor dessa terra para você. O melhor dessa terra. Ela pode transformar você de uma maneira tão grandiosa que ela pode transformar você como transformou Davi. Que o pai não acreditou, os irmãos não acreditaram que ia dar em nada aquilo, era só um menino cuidando das ovelhas, ele se tornou rei das 12 tribos. Por quê? Porque Deus tinha dado a palavra para ele. Então, por causa desse ato do centurião Cornélio, de estar ali buscando incessantemente, o que é mais incrível, sabe o que é? É que você não precisa se preocupar: Senhor, que dia que o Senhor vai falar comigo? Que dia que o Senhor vai derramar a tua unção aqui nessa igreja? Que dia que o Senhor vai derramar Shekinah, igual o Senhor derramou lá em Salomão, aquela nuvem, aquela fumaça dentro do templo? Que dia? Eu não tenho que preocupar com isso, porque o dia é dele, o tempo é dele, não é meu tempo. Isso é que é maravilhoso,
É você não ficar preocupado que dia que ele vai fazer, que dia que vai acontecer, que dia que isso aqui ou aquilo ali vai acontecer. Não, é o tempo dele, é só você confiar. E mais cedo ou mais tarde a palavra chega em você. Igual aconteceu na vida do centurião Cornélio. Ele estava fazendo tudo o que ele estava fazendo, ele estava se sentindo bem. E não estava esperando que ia receber algo tão grandioso como era o Espírito Santo de Deus ser derramado nele. Olha que coisa mais maravilhosa. Você está fazendo algo porque você gosta, você está fazendo algo porque está te fazendo bem para você. Porque se não estivesse fazendo bem, não estava voltando. O problema é que tem muitas pessoas que não conseguem enxergar isso. Aí vem para a igreja de uma certa maneira, depois vai para suas casas, faz lá coisas erradas, e aí vem de novo, e aí vai. E aí Deus não opera nunca, meu filho, nunca vai operar. É preciso de ter uma força de vontade, uma determinação. É andar no deserto, é confiar em Deus, é acreditar de verdade. Cornélio estava fazendo isso, e se ele fez, eu também posso. Se ele recebeu, eu também posso receber. E vocês também. E Deus manda não é qualquer um na casa de Cornélio. Deus manda Pedro, aquele que andou sobre as águas. E é isso que ele quer que nós façamos. Continuemos fazendo a vontade dele. Para quando você menos imaginar, ele te visita dentro do teu coração. Em Êxodo capítulo 12, a palavra de Deus fala assim, Êxodo 12, 32. Êxodo 12, 32. Levai também convosco vossas ovelhas e vosso gado, como tendes dito. Ide-vos embora e abençoai-me também a mim. Os egípcios apertavam com o povo, apressando-se em lançá-los fora da terra, pois diziam, todos morreremos. O povo tomou a sua massa antes que levedasse as suas amassadeiras atadas em trouxas com seus vestidos sobre os ombros. Fizeram, pois, os filhos de Israel conforme a palavra de Moisés e pediram aos egípcios objetos de prata e objetos de ouro e roupa. O povo estava saindo do cativeiro aqui nesse momento. Foi a última praga mandada no Egito, a morte dos primogênitos. Aquilo que você faz de mal, ele volta. É a plantação, aquilo que nós falamos. Se você plantar algo bom, você vai colher coisas boas. Mas se plantar algo ruim, você vai colher coisa ruim. Não importa se você acredita em Deus ou não. É as leis de Deus. Sabe o que é uma das leis de Deus que não pode ser mudada? A gravidade. Se eu soltar isso aqui, vai cair. Eu posso soltar 1000 vezes, vai cair. É a gravidade. Mas existe a lei de Deus que opera das coisas que a gente faz. E isso tem muita gente que não consegue entender. Por quê? Porque ela faz algo errado aqui para obter vantagem, e aí ela fica com aquilo uns dias, tendo aquela vantagem, e lá na frente, depois de vários anos, é que vem algo de ruim para ela. E às vezes nem vem sobre aquilo que ela fez, vem de outra forma. Vem nos seus filhos, vem de outra forma. Para que ela não saiba que tudo aquilo foi ocasionado pelo erro que ela fez. Aqui nós vemos o faraó que cativou o povo durante 430 anos. O que veio primeiro cativo foi o pai desse faraó aqui, que já tinha falecido. Quando José se torna governador do Egito e traz o seu povo para lá, a cidade se torna próspera. O faraó confia em José, o faraó o ajuda, lhe dá um cargo de governador, deixa ele tomar conta de todo o Egito. Mas depois de um tempo, José morre. E aí vem outros faraós e outros, e aí o outro já não conhecia a história daquele povo. E aí pega aquele povo num tão grande número, o que ele pensa? Vamos escravizar esse povo.
Vamos tornar esse povo escravo e que nós não precisamos de pagar para eles, eles vão trabalhando de graça para nós. E foi isso que ele fez, que eles fizeram. Aí lá na frente, esse povo que fazia parte do povo de Deus, clama a Deus, pedindo ajuda, para tirar daquela situação. Deus, com toda a sua sabedoria, porque Deus não pode fazer algo antes que aconteça. Primeiro ele permite acontecer para que depois ele tome conta da situação. E aí todo aquele povo é tirado através de 10 pragas que são lançadas no Egito. Um sinal muito grande. Aquilo que o faraó fez de errado agora, ele ia ter que pagar por aquilo. Então é isso que nós temos que tomar cuidado. E ao mesmo tempo, aquele povo que orou, porque um dia você e cada um de nós oramos para Deus, para que nós estivéssemos na presença dele. O problema é que depois de um certo tempo, a gente esquece que a gente falou com Deus. Não é verdade? Nós nos esquecemos. Então é por isso que a gente está sempre alimentando a palavra, para que a gente nunca esqueça da onde que a gente veio e por que nós estamos aqui. Eu estou aqui porque um dia eu falei para o Senhor, eu entrego a minha vida e as minhas vontades, porque tudo que eu fiz antes, só fiz errado. O Senhor falou assim, escuta o que você está falando, porque eu vou pegar para mim, e depois que eu pego não tem volta. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Então quando Deus deu a palavra para esse povo, eu vou tirar, tirou. Pôs no deserto, mas tirou, fez milagres na vida desse povo. Um milagre tão grandioso, que através desse povo nasceu Jesus Cristo, o nosso Salvador. E para terminar em Lucas capítulo 1, versículo 5, Lucas 1, versículo 5, a palavra de Deus fala assim, Lucas 1, versículo 5. Nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. Sua mulher era das filhas de Arão e se chamava Isabel. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. E não tinha filhos, porque Isabel era estéril, sendo eles avançados em dias. Ora, aconteceu que, exercendo ele diante de Deus o sacerdote na ordem do seu turno, coube-lhe por sorte, segundo o costume sacerdotal, e entrar no santuário do Senhor para queimar o incenso. E durante esse tempo, toda a multidão do povo permanecia da parte de fora orando. E eis que lhe apareceu o anjo do Senhor em pé, à direita do altar do incenso. Vendo-o, Zacarias turbou-se e apoderou-se dele temor. Disse-lhe, porém, o anjo, Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, a quem darás o nome de João. Olha, quando você anda com Deus, você tem sabedoria. Olha a sabedoria de Zacarias. Ele já vinha pedindo para que a sua esposa tivesse um filho há vários anos, quando ele ainda era jovem. Mas Deus não deu. Ele poderia ter desistido, falou, não vou mexer com isso mais. Mas ele continuou fazendo a vontade de Deus. Sabedoria, isso é ter sabedoria. Porque Deus continuará sendo Deus da mesma forma. E Ele sendo Deus, não é muito mais grandioso você andar com Ele do que andar com o mundo? Porque o mundo jaz no maligno, Deus cuida de vocês. Passa-se o tempo, talvez Zacarias tinha até esquecido daquela oração, mas ele continuava íntegro na palavra de Deus. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. Olha só o tanto que é grandioso isso. Está vendo que para andar com Deus não é fácil, a porta é estreita, dificuldade, tudo isso, mas há uma coisa grandiosa. Há uma transformação, mas você e eu, cada um de nós, temos que continuar nessa determinação. Quando nós viemos na igreja, nós viemos fazer o quê? Não é adorar a Deus? É ou não é? Qualquer igreja que você for, você vai fazer o quê? Não é adorar a Deus? Esse não é o verdadeiro sentido?
Uma igreja com 1 milhão de pessoas, com 10, com 3, com 1, com 4, não é o mesmo sentido adorar a Deus? Ou às vezes as pessoas acham que se a igreja não estiver cheia, não está adorando a Deus. Coitado, eu já vi tanta igreja cheia aqui fechar, e esses dias mesmo fechou mais uma, e estava cheia. Agora eu te falo para você, porque está lá em Atos dos Apóstolos, quando Gamaliel falou, quando eles queriam matar Pedro, Tiago, João, todos os discípulos, falou assim: se Deus estiver no negócio, vocês poderão lutar contra Deus? Agora se não tiver, deixa aí, porque se Deus não estiver no negócio, mais cedo ou mais tarde, fecha, acaba, para. Mas quando Deus está no negócio, não para. Pode andar devagar, mas não para. Porque é Ele que está no controle, não sou eu, não é minha esposa, é o Espírito Santo de Deus que está no controle das nossas vidas, e está no controle na vida de Zacarias, pai de João Batista, já velho, já tinha quase esquecido da oração que ele tinha feito, porque você vai orando, passa 1 ano, 2, 3, 10, aí chega num ponto que a pessoa fica velha, ela fala, não, agora não tem mais jeito não. E aí mas ele continuou fazendo a vontade de Deus, só parou de orar. E aí quando achou que não ia receber o milagre, depois de velho aparece o anjo, e não foi qualquer um, foi Gabriel. E fala o que ele fala? A primeira coisa que ele fala para ele: Deus ouviu a sua oração. Deus ouve as nossas orações. Todo tempo, você orou, Ele ouve. Talvez Ele não vá te dar aquilo que você está pedindo agora, porque Ele tem o tempo dele. E se você souber esperar esse tempo dele, significa que você está se tornando sábio na palavra de Deus. E Zacarias, com a sua esposa, tem João Batista, e outra, o anjo ainda falou para ele como que ele ia ser chamado, até o nome, ia ser grande em Deus. Agora você vê um cara pregando no deserto, comendo gafanhoto, comendo mel silvestre. Aos olhos dos homens ele era quê? Ninguém. Então é isso que eu quero que vocês entendam. É no olhar espiritual que vocês vão ver que Deus, a palavra de Deus está aqui nesse lugar. A presença de Deus se faz aqui nesse lugar. Então, se a presença de Deus e a palavra de Deus se faz aqui nesse lugar, Ele só quer que vocês confiem e que cresçam um pouco mais em sabedoria. Porque vocês, tendo a sabedoria de Deus, vão saber se livrar de situações a qual antes não conseguia. Porque Ele é Deus. E João Batista faz a vontade dele. E sabe por que João Batista fez a vontade de Deus? Porque Zacarias não desistiu. Então, se você não desistir também, pode ser que lá na frente outras pessoas vão receber essa mesma palavra por causa de mim, por causa de vocês, por causa das pessoas que estão ouvindo, por causa das pessoas que lutam para que essa palavra não pare. Porque Deus precisa de verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade, e que queiram receber um pouco ou muito da sabedoria de Deus. E por isso eu agradeço essa oportunidade em nome do Senhor Jesus, que essa palavra venha ficar no meu, no seu e no nosso coração, e continuar nos transformando de fé em fé, de glória em glória. Amém? Glória a Deus. Amém? Quem precisa de oração? Então vamos estar orando, agradecendo a Deus por essa rica palavra, e que nós venhamos depositar nossa confiança no Senhor e descansar no Senhor. Amém? Soberano Deus, eterno Pai, Papai querido, nós te louvamos por esta palavra, te louvamos porque a cada dia o Senhor tem falado ricamente conosco. Papai querido, e diante de Ti, nós apresentamos
a vida dos irmãos que não vieram, abençoa cada um deles. Apresenta o Senhor diante de Ti essa semana que se inicia, apresenta as nossas obrigações, apresenta, ó Pai, tudo que temos que fazer diante da Tua presença, e convidamos que o Senhor vá à nossa frente, quebrando as cadeias, muralhas, impedimento, lançando por terra tudo que não provém do Senhor, mas que venha prevalecer a vontade do Senhor sobre as nossas vidas, que o Senhor venha derramar da unção, da capacitação do Senhor sobre cada um aqui nesta noite. Abençoa a nossa família, os nossos filhos, esposa, a nossa parentela, os nossos pais. Alcança, Senhor, com as bênçãos sem medidas do Senhor. Abençoa cada um que nos ouviu. Abençoa os nossos vizinhos da direita, da esquerda, da frente, do fundo. Abençoa a vida do irmão que vai trabalhar. Cubra ele, ó Pai, com as Tuas mãos poderosas. Papai querido, que o Senhor venha levá-lo debaixo das Tuas mãos santas e poderosas, livrando, Pai, do homem sanguinário e fraudulento, em nome de Jesus. Estendo as mãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo estejam com cada um de nós. Nós dizemos amém. Glória a Deus.